Vocês acabaram de lançar um estudo sobre a internet das coisas, América Latina. Quais são as principais informações extraídas desse estudo? Tá. Bom, essa é a terceira edição do estudo, né? A gente já publicou nos 2 anos anteriores e essa é a primeira vez que a gente está falando de América Latina, porque as primeiras 2 edições eram só sobre o Brasil. O que a gente está vendo agora, assim, e me chamou a atenção porque é muito consistente o que a gente vê com o estudo de IoT que o BNDES publicou há uns 6 meses atrás. Um mercado em geral, em todos os países da América Latina, e o Brasil em particular, é um mercado que está começando a provar o IoT. Entre 30% e 40% das empresas já têm soluções, seja em estágio piloto, seja já implementadas, mas ainda é um momento onde a maioria das empresas tenta entender o que o IoT vai significar para a sua cadeia de valor. Isso é mais ou menos consistente em todos os países da América Latina, talvez a única exceção seja o Chile. O Chile hoje, de todos os países que a gente pesquisou, é o que está com um nível de adoção maior de IoT, né? O que também não é surpreendente, porque o Chile ele sempre foi encarado como o mercado de tecnologia mais desenvolvido da região, né? Agora, uma outra coisa que a gente aborda é um pouco o que as empresas estão buscando com IoT, ou seja, elas estão olhando essas soluções para quê? Quais são os temas, né? Então, a gente nota muitos temas relacionados com otimização das operações, então casos de uso como automação de linhas de produção, manutenção preditiva, coisas desse tipo, sobretudo em indústria, né? Muitas coisas no nível de otimizar a experiência do cliente, e aí tem vários casos de uso em varejo que surgem, né? Banco também, né? Mas assim, bastante em linha com o que eu também tenho visto no resto do mundo, ou seja, é um mercado que está começando, né? Estão começando a experimentar, estão começando a entender o valor que o IoT traz e os casos de uso são os casos de uso que a gente está vendo nos mercados mais desenvolvidos. A Logicalis tomou a iniciativa ou a dianteira de desenvolver algumas soluções. Quais são os setores que vocês estão abordando? Tá, a gente está trabalhando hoje em vários setores, né? Desde os setores mais tradicionais, que são os setores de maior adoção da IoT no mundo, como, por exemplo, bancos, varejo, setor público, sobretudo no ambiente municipal, né? Então a gente tem alguns casos legais de Smart Lighting, em utilities a gente tem casos interessantes de Smart Grid, né? Mas a gente está fazendo uma aposta, um par de apostas muito importantes que eu acho que tem muito a ver com a economia da América Latina. Então a primeira delas é o agronegócio, né? A gente está com soluções hoje para o IoT no campo, né? Então no ciclo de produção do agronegócio, de produção e logística do agronegócio, que é muito interessante e assim, o agronegócio representa quase 1/4 do PIB do Brasil. Se você for para a Argentina não é muito diferente. É o segundo segmento mais importante do Chile, ou seja, é um segmento de muita relevância econômica na América Latina. E o segundo segmento que a gente está olhando muito forte é a mineração. Então a gente tem soluções de mineração, de IoT no ambiente de mineração muito fortes no Chile, e agora a gente está pegando essas soluções que a gente desenvolveu lá e trazendo elas especialmente para o Brasil, onde você tem também um tema de mineração forte, e traduzindo essas soluções para a área de petróleo e gás, que tem muita similaridade, né? Então esses são segmentos que têm muito a ver com a realidade econômica latino-americana, além dos segmentos mais clássicos de manufatura, varejo, setor público, etc. E qual a expectativa de rentabilidade desse negócio, Rodrigo? A gente está falando de um negócio ainda embrionário, tá? Então, assim, a gente já tem casos de uso em todas essas verticais, alguns são maiores, outros menores. Então, por exemplo, o caso de Smart Lighting que a gente tem é bastante grande, né? O caso de Smart Grid é bastante grande, mas a maioria dos casos ainda são provas de conceito, ainda são pequenas experiências, né? A gente acredita que é uma linha de negócio que vai ser muito rentável, vai crescer muito, e o horizonte de crescimento dela é daqui a 1, 2 anos. Mas o momento de experimentar, de inovar, de pensar nas coisas novas, de começar a pensar em como a tecnologia pode impactar o negócio, o momento é agora. Okay. Obrigada. Obrigado a você.